para quem estiver com o celular. Tá todo mundo ouvindo? Agora tá? Para desligar o celular, deixar no vibra, só para durante a palestra ele não tocar, não interromper. Se tocar pode sair para atender, só para não interromper o raciocínio aqui da palestra, tá bom? Não distrair os amigos, tá? Quem tiver também alguma dúvida durante a palestra, no final da palestra eu vou deixar uns minutinhos para a gente tirar dúvida, debater alguma coisa, então peço para aguardar até o final da palestra para também não interromper, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo aqui está sabendo do programa sob medida da paineira? Tem alguém que não está sabendo? Está todo mundo inscrito no programa? Tá? Então tá bom. Vou começar falando com vocês a importância do bem-estar. Esse tema ele é muito apropriado para esse programa porque ele casa certinho com esse programa sob medida. Tá? Vamos entender primeiro o que é o bem-estar. Se você for procurar no dicionário, bem-estar ele é um estado de satisfação plena das exigências do corpo ou do espírito. Essa definição fica um pouquinho confusa. Em alguns livros de psicologia, autoajuda, a gente encontra que é o conjunto de práticas que engloba o físico, o mental, o social e o econômico. Ou como alguns lugares colocam também, como saúde integral. Seria, como a gente pode dizer, o bem-estar, ele engloba que tudo na nossa vida tem que estar em harmonia, sem problemas, tudo certinho. Tanto o nosso físico, corpo, quanto o mental, nossa mente em relação aos problemas, às tribulações do dia a dia, o social e o econômico. Isso é importante, tudo está correto, tudo está certinho, equilibrado, para a gente alcançar, digamos que, o bem-estar pleno. Quais são os fatores do bem-estar? O bem-estar econômico, ele está relacionado bastante ao profissional. Quem é que não fica feliz trabalhando onde gosta e recebendo bem por isso? A gente sabe que grande parte dos brasileiros hoje são muito felizes no trabalho. Então o bem-estar econômico, ele interfere muito na nossa vida. É muito comum, principalmente aqui em São Paulo, você ver pessoas estressadas no dia a dia. E grande parte disso é essa parte do bem-estar econômico, que às vezes trabalha em um lugar que não está feliz, ganha mal. Então assim, é importante você sempre estar procurando esse bem-estar econômico. Em primeiro lugar, você tem que trabalhar naquilo que você gosta. Senão você não vai desempenhar a função corretamente e nem com tanto sucesso assim. Então, o bem-estar econômico, ele é muito importante para a gente conseguir o nosso bem-estar total. O bem-estar social, ele está relacionado com as relações entre as pessoas. Trabalho, família, vizinho, com todo mundo. É muito comum também, hoje em dia, as pessoas terem muitas, como eu posso dizer, brigas, rixas entre pessoas da família e do trabalho. É o que mais tem. E isso também interfere muito no bem-estar, também deixa as pessoas muito estressadas. Então é importante a gente também procurar esse bem-estar social, de ter uma relação mais harmoniosa com as pessoas, entender que cada pessoa é diferente uma da outra. Eu gosto do azul, ela gosta do vermelho, e não é por isso que eu vou sair já batendo boca com ela. Se eu sei fazer um tipo de trabalho e a outra pessoa sabe fazer outro, não é por isso que eu vou sair brigando ou criticando com ela. Isso faz parte, nós somos diferentes, ninguém é igual, nem gêmeos são iguais. Então, para a gente obter um bem-estar social, a gente precisa aprender a entender e respeitar o nosso próximo. Senão, você vai viver brigando com as pessoas, vai viver com dor de cabeça por causa disso. Se for briga dentro do trabalho, aquele lugar vai ficar insuportável. Não é insuportável você trabalhar com uma pessoa que você vive brigando, que não gosta? Então é importante a gente buscar esse bem-estar social. Estou indo muito rápido, está dando para entender? Tá? O bem-estar físico, essa é a parte que ultimamente a mídia mais enfoca, que é o bem-estar corporal. A gente sabe que o corpo, hoje em dia, na mídia, ele é muito trabalhado. Se vai um artista na televisão, vai na praia e está com uma gordurinha a menos, já sai em todas as revistas que ela está fora do padrão. Ou então se ela tem celulite. Gente, quem não tem celulite hoje em dia? Até pessoas magras têm celulite. Não está relacionado diretamente só com
com sobrepeso ou obesidade. Então a mídia, ela trabalha muito com aquela coisa de corpo perfeito, sendo que a gente sabe que ninguém tem um corpo perfeito. Nem Gisele Bündchen, nem ninguém tá tudo certinho. Tem alguma imperfeição ali. Ninguém é perfeito. Então as pessoas ficam muito nessa, como se fosse uma lavagem cerebral, de que se fulano tá magro, tá com o corpo perfeito, se tem um desfile de moda, aí as modelos são tudo magrérrimas, então eu também tenho que ter assim, ser assim. E não é. Cada um tem o seu biotipo, cada um tem o seu jeito. Então o bem-estar físico, ele é o mais difundido, bem pesado na mídia. Isso é verdade, né? Quantas revistas de dieta que você emagrece em 3 dias? Gente, é uma lavagem cerebral mesmo que eles fazem com a gente. E o bem-estar mental, posso dizer que ele é o reflexo de todos esses outros aqui. Tirando exceções de pessoas que podem ter algum distúrbio, como depressão, esquizofrenia, que são casos que são diferentes, é tratado com um médico, ou quando a gente tem algum problema familiar, que isso influi muito na nossa mente, como você vai conseguir trabalhar se o seu filho está internado doente. Então, isso influencia demais. Tirando isso, todos esses fatores aqui têm influência diretamente no mental. Se você está trabalhando num lugar que você gosta, está sendo bem remunerado, não tem problemas econômicos, o que é difícil, a gente sabe, né? Mas se você tem um bem-estar social, se você não tem brigas, se você tem uma relação harmoniosa com a sua família, com as pessoas com quem você trabalha, e se você está feliz com o seu corpo, o seu bem-estar mental vai ser consequentemente 100%. Porque, teoricamente, você não tem problema nenhum. Não é verdade? E qual a importância da gente buscar esse bem-estar na nossa vida? Em primeiro lugar, a felicidade. Se você está com tudo bem na sua vida, sem problemas, você está feliz, você não vai ter motivo para estar infeliz, né? A satisfação pessoal, isso é muito importante. Muitas pessoas hoje em dia não têm uma satisfação pessoal, não está feliz consigo mesmo, não está feliz com a sua vida, o seu trabalho, onde você mora, não está feliz às vezes com o que você estuda, com tudo. Então, se você tem um bem-estar, você vai estar satisfeito com as suas escolhas e com as suas ações. Então, se você não está satisfeito pessoalmente, você tem que parar um pouquinho e ver, por que eu não estou satisfeito comigo mesmo, com a minha vida? O que está me dando o que está me preocupando, o que está me deixando infeliz? Né? Se você também, para o bem-estar, o equilíbrio também é fundamental. Gente, muitas pessoas hoje em dia são desequilibradas por alguns daqueles fatores que eu falei. Uma pessoa bem equilibrada, ela vai saber agir em qualquer que seja a ação, qualquer problema que ela tenha, ela vai saber agir com a razão e com a responsabilidade. Não é porque você está passando fome na sua casa que você vai sair roubando e atirando no primeiro que aparecer. Isso a pessoa tem algum tipo de desequilíbrio. Então o equilíbrio, ele é fundamental para tudo. Porque numa hora que você está desequilibrado, você vai agir sem a razão. Você não vai pensar no que você está fazendo. Você não vai pensar se você está ferindo alguém, se você está agindo fora dos costumes morais, se você está agindo fora da lei. Então, para um bem-estar, digamos 100%, o equilíbrio, ele é fundamental. E se você consegue ter tudo isso, você vai conseguir ter sucesso na sua vida, que é o que todo mundo almeja hoje em dia. Certo? Bom, eu citei para vocês, falando de todos os tipos de bem-estar. O nosso foco principal no programa é o bem-estar físico, que é a parte da nutrição, da alimentação. Então é sobre ele que a gente vai falar um pouco mais a fundo agora, tá bom? O bem-estar físico, ele está diretamente relacionado com o bem-estar mental também. Já ouviram aquela frase, corpo são mente sã? Já ouviram? Isso é bem verdade. Se você está com algum problema, se você não consegue ter um equilíbrio da sua mente, você não vai conseguir ter um corpo certinho, não vai conseguir emagrecer, manter esse corpo. Não vai. A gente não escuta o caso de pessoas ansiosas demais, comem demais.
ela está com algum desequilíbrio no bem-estar dela mental. Aí qual é a solução que ela encontra? Vou comer. Mulher, quando está de TPM, está nervosa, está estressada, quer chorar, o que a gente faz? Come chocolate. Né? Não é nem por fome, é por necessidade. Por exemplo, quando a gente está quando a mulher está em TPM, tem alguns hormônios no cérebro que eles caem mesmo, que é o hormônio do prazer, da saciedade. Então a gente busca isso. E o doce, ele tem esses hormônios, ele estimula o organismo a produzir esses hormônios. Então é normal, quando a gente está em TPM, por exemplo, procurar o doce. Então quando a gente está nervoso, homem principalmente está nervoso, vai pro bar, vai beber alguma coisa, vai fazer um happy hour. Então, quando a sua mente está com algum problema, está desequilibrado, a primeira das coisas é descontar na comida. Isso é todo mundo, seja homem, seja mulher. Com criança, a gente já estimula a criança a fazer isso. Quando a criança está chorando, o que a gente faz? Toma um docinho para você parar, não é? Então, a gente já vem desde pequenininho estimulando esse aspecto negativo, de que para equilibrar a mente na comida a gente consegue, e não é assim. A gente tem que tentar buscar outra forma de equilibrar a nossa mente. O bem-estar físico, ele também está diretamente relacionado com a nossa saúde. Saúde, prioridade. Não adianta você ser rico, ter um monte de gente que te ama, ser famoso, ter tudo nessa vida. Mas se você não tem saúde, se você está lá em cima de uma cama, como você vai desfrutar? Não adianta. Se você não tem você pode ganhar viagem, ganhar tudo, mas se você não tem saúde para sair, andar uma caminhada, não adianta, gente. Nada nessa vida vale mais do que a nossa saúde. Nem dinheiro, nada. Porque nunca você vai conseguir desfrutar de nada disso. Então, o bem-estar físico é propriamente a nossa saúde. Nessa vida, a gente tem que ter um equilíbrio de tudo. Não pode ser magro demais, nem gordinho demais. Porque tanto um quanto o outro, vocês vão ter problema com a saúde de vocês. Se você é magro demais, você não vai ter vitamina, não vai ter energia para fazer nada nessa vida. E se você é gordo demais, você vai conseguir subir uma escada? Não vai. Quantas pessoas a gente vê que é gordinho, para subir uma escada é um sacrifício. Então, o excesso de um ou de outro é muito prejudicial à saúde. Entra de novo o equilíbrio. Ele é fundamental nas nossas vidas. Tanto que o símbolo da nutrição ele é uma balança. Está aqui, ó. Que pequenininho, dá para ver? Dá. Esse aqui é o símbolo da nutrição. A balança é o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental para tudo nessa vida. A serpente em volta, que é a saúde, e esse trigo aqui que significa alimentação. Ou seja, o símbolo significa equilíbrio da alimentação e da saúde. Então, o equilíbrio é fundamental para tudo. Por isso que eu falei, não pode ser nenhum, nem o outro. Precisa ter um equilíbrio. Tá bom? Falando um pouquinho da desnutrição e da obesidade no nosso país. Tá? Antigamente, mais ou menos pelo ano de 1970, o nosso Brasil ele tinha um grande número de desnutridos, principalmente lá na região norte, nordeste. Até hoje muita gente fala que lá o pessoal passa fome. Realmente lá o número de desnutridos era muito maior, era enorme, principalmente por causa da terra, que lá é seca, a chuva é difícil, muito calor. Então era muita população desnutrida nessa época. Aí o que o governo pensou? Criou vários tipos de programas para estimular a alimentação, para diminuir esse número de pessoas desnutridas e, consequentemente, as pessoas que morriam de fome, porque tinha bastante. Foi criado o Fome Zero, que todo mundo conhece, o PNAE, que é o Programa de Merenda Escolar, que muita gente que trabalha, implantou cesta básica para distribuir com as famílias. Esse PAT aqui, ele é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Ele que obriga todas as empresas a fornecerem a alimentação, a maioria, ou então vale alimentação, porque o trabalhador precisa se alimentar. Tem outros programas também, o Bolsa Família, ele também era para isso, para ajudar as pessoas a comprarem alimentação, para melhorar esse índice de desnutrição, que era muito grande lá. Criaram esses programas, aí o cenário do Brasil começou a mudar.
adequado, se alimentar direito, saltou diretamente para um aumento de peso. As pessoas começaram a passar de desnutridas para obesas, sobrepeso. Não teve equilíbrio. E hoje, esse número eu acredito que ele já está até desatualizado, porque ele é a última medição que o IBGE fez. Mas mais de 50% do Brasil inteiro tem algum tipo de obesidade ou sobrepeso. A desnutrição caiu, ainda tem, mas o número é menos de 10%. E ó, mais da metade subiu para a obesidade e sobrepeso. Muitas pessoas, a maioria desse número aqui, de obesidade e sobrepeso, são pessoas de classe média ou classe baixa. Aí muita gente pergunta, nossa, mas as pessoas que eram mais pobres, que o governo começou a ajudar, aumentaram o peso? A maioria. Tá? Por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, é comida calórica. Gente, comida calórica ultimamente está mais barata que comida saudável. É mais fácil você ir no mercado e comprar um pacote de salgadinho, um pacote de biscoito, do que você ir e comprar uma fruta, lavar, descascar e comer. Não é mais fácil? Muito trabalho. Não é? É mais fácil para uma criança, você tá na rua com ela no dia a dia, ela tá com fome, toma um pacote de salgadinho aí, come. Você tá com sede, até você achar um lugar que tem suco natural ou você fazer você compra uma coca, só desce ali lá, abre e toma. Aí a gente entra na parte de sedentarismo, a preguiça. Porque é preguiça, isso é preguiça. Me falar que, tô com preguiça de cozinhar hoje, pede uma pizza. É mais prático, você liga, recebe ali, tá tudo bem. Você não foi lá para cozinhar fazer um arroz, um feijão, uma verdura. Então o sedentarismo hoje é enorme, principalmente aqui em São Paulo, que a correria é enorme, as pessoas trabalham pra caramba. A gente sabe que o nosso transporte público não ajuda, você demora umas 2 horas no transporte. Aí você chega em casa, você vai pra academia fazer caminhada, você não vai. Eu vou. É raro as pessoas. Quantas pessoas eu encontro aí que, eu queria tanto emagrecer, não sei o que, me passa uma dieta. Aí eu passo, tá, mas você faz atividade física? Não, cansado. Então, gente, não vai funcionar. A alimentação sozinha, ela não funciona por muito tempo. Você precisa ter uma atividade física. E eu não estou falando só de pegar e falar assim, tem que ir para academia, tem que suar, tem que puxar ferro. Não. Uma simples caminhada que você faz por dia de meia hora, 40 minutos, já é uma atividade física. Precisa se mover. Esse negócio de trabalhar o dia inteiro, aí a pessoa acha que só porque ela trabalha, porque ela ficou em pé o dia inteiro, já foi uma atividade física. Não foi. Aquilo ali não gastou nem se bobear 300 calorias. Não gastou nada. Se vocês pegarem uma lista de exercício e ver quantas calorias gasta, vocês vão ficar bobo de como é difícil perder caloria. Então precisa se movimentar. Aí chega em casa, senta no sofá assim, refrigerante do lado, vendo televisão. Aí é a causa principal. Não é verdade? Esses dois aqui, hereditariedade e distúrbio metabólico, eles também influenciam, só que são bem poucos. Por exemplo, é comum filhos de pais gordinhos serem gordinhos também. Isso acontece porque as nossas células, elas carregam a bagagem genética dos nossos pais. A minha família é toda gordinha. A propensão de eu também nascer com tendência a engordar é enorme. A gente não vê aquelas pessoas que come e é magrinha. Aí você vai, você sente o cheiro da comida, você já engordou 2 quilos. Não é? É bem assim mesmo. Essa parte é hereditária, não tem jeito. Então, se você tem propensão a engordar, você vai ter que malhar mais, vai ter que suar um pouco mais. Quem não tem essa facilidade de engordar, quem come e ainda é magro, de graças a Deus, que esse é o meu sonho. Comer e ficar magro. Você não, você entra na academia, aí eu tô lá suando pra emagrecer e tem um lado que tá suando pra engordar. Você fala, que vida injusta, né? Eu mesmo, na época que eu fazia faculdade, tinha uma amiga minha que ela era magrinha, só um gravetinho, e ela tinha filha. Eu não tenho filhas. Ela comia a mesma quantidade que eu engordava
quilos essa semana. Ela, nossa, eu engordei meio quilo. Ah, gente, que absurdo. absurdo. Todo mundo chegou na academia, engordei 3 quilos, você 2, me perdi 3 quilos. Perdeu. Eu suando pra perder, ela não faz nada, ela perde. Quando ela engravidou, geralmente quando a pessoa engravida, a mulher, ela ganha mais ou menos de 8 a 12 quilos. Né? É o saudável. Mas tem muita grávida hoje em dia que ganha 20 quilos. Então, tá vendo? Aí você já ganhou a mais, aí já foi um caso de obesidade. Mas não foi hipertensão, né? E eu ganhei tudo. E eu não engordava nem por comer, porque praticamente tudo comer, assim, não faço nada. Mas aí você já teve algum desequilíbrio, aí você teve hipertensão, então tudo vai influenciando. Mas uma pessoa normal, ela só engorda de 8 a 12 quilos, que é o bebê e a placenta. Depois que tem que perder isso. E ela engordou 8 quilos e perdeu 8 quilos. É do metabolismo dela. Ela nasceu assim. Agora tem gente da minha família que engravidou, engordou uns 5 quilos e perdeu 5 quilos depois que nasceu. Então o organismo dela já luta por ela, vamos dizer assim. Né? Então, se você tem esse caso de ser hereditário, já saiba que você vai ter que lutar mais ainda para manter o corpo. Isso não tem como lutar, não tem como combater. E distúrbios metabólicos. Isso aqui já é um caso que aí você vai ter que fazer um acompanhamento com nutricionista, endocrinologista, em clínicas e consultas mais a fundo. Se você é uma pessoa que realmente, de verdade, tem uma alimentação equilibrada, não é aquelas pessoas que falam pra mim, eu como tudo direitinho, come, o que você come? Um refrigerante só, uma pizza uma vez ou outra, se faz alguma atividade física? Não faz. Uma pessoa realmente equilibrada, que não come esse tipo de coisa, tem uma vida ativa e não emagrece de jeito nenhum, aí provavelmente ela pode ter algum distúrbio. Só que eu já vou dizer pra vocês, isso é menos de 5% da população. Tá? Então, não se iludam achando que assim, nossa, mas eu faço tudo e eu não emagreço. Não, pera. Vê se você realmente faz tudo. Não adianta, por exemplo, durante a semana eu sigo a dieta certinho, só no final de semana que eu exagero. Vocês já contaram quantos finais de semana a gente tem no ano? Fora os feriados. Porque também é o dia da gente, já fiz dieta a semana toda, né? Então, feriado, final de semana a gente solta um pouquinho. Se vocês forem contar, cada mês a gente tem o quê? 8 finais de semana, sábado e domingo. Se você fazer isso durante o ano todo, gente, não adianta. Não vai dar certo. Final de semana, sábado e domingo, também tem que seguir a regra da alimentação balanceada. Uma vez ou outra, assim, bem uma vez ou outra mesmo. Você vai numa festa e você quer comer uma coisinha a mais? Você pode, mas saiba que na semana você vai ter que compensar aquilo. Senão não adianta. Então, não coloquem na cabeça que vocês, eu tenho algum distúrbio metabólico. Não, é a sua alimentação. A maioria, mais de 90%, é a alimentação errada. Bom? E com a obesidade e o sobrepeso, quais as complicações que a gente pode ter? Várias. Aqui eu citei algumas, as principais, mas você pode ter muitas outras complicações. Tá? Quando você está com sobrepeso, obesidade, peso acima, a sua chance de ter um derrame cerebral é muito maior. Por quê? Porque você está ali gordinho, está com mais gordura no organismo, consequentemente vai ter mais gordura no sangue, certo? A gordura, com o passar do tempo, ela vai se depositando nas artérias. Nós temos artérias onde passam o sangue, correto? Aí a gordura está no sangue. Essa gordura não é para estar. Ela está ali porque você está com gordura em excesso no organismo e acaba tendo mais gordura no sangue. Com o passar do tempo, essa gordura, a veia, ela vai sofrendo pequenos machucados, que é a parte da hipertensão também. Esses três aqui eu dá ajuda: derrame, aterotrombose e a hipertensão. Assim, o sangue está com muita gordura, certo? Aí ele começa a machucar a veia, a artéria, porque ele não é uma substância que é para passar ali. Então ele começa a machucar. Aí onde está esses machucados, vão acumulando as gorduras, tá?
acumulando a gordura, a nossa veia, onde passa o sangue, vai ficando menor. O local para passar sangue, porque ele vai tipo entupindo. Sabe um cano em casa que quando tem muita gordura ele vai entupindo? É a mesma coisa. A veia ela vai entupindo e vai diminuindo o espaço para o sangue passar. Aí a gente começa a ter a hipertensão. Porque o nosso organismo vai fazer muito mais força para esse sangue passar. Tem pouco espaço, então o sangue vai acumulando, ele vai fazendo força porque tem que passar num espaço bem pequenininho. Aí você começa a ter pressão alta. A pressão alta ela não está relacionada somente com o sal, tá bom? O sal, ele também causa a pressão alta, porque ele altera o sistema do coração bombear. Ele não faz dois movimentos para bombear. O sal, ele altera isso e começa a deixar o coração descompensado. Ele fica descontrolado. Aí imagina, você come muita comida com sal, muita gordura. Seu organismo não vai aguentar. Isso de acumular gordura na veia é isso aqui, ó, a aterosclerose. É a gordura ali tampando o espaço que o sangue tinha que passar. Consequentemente, vai ter uma hora que o sangue ele passando ele faz muita pressão. Aí ele começa a desprender as gorduras. Elas formam bolinhas e solta, como se fosse casquinha de machucado, só que ali dentro é bolinhas. Aí solta, o sangue vai passando com força, que o organismo está fazendo força para o sangue passar. Aí essas bolinhas saem, elas ficam vagando na artéria. Até a hora que ela chegar no cérebro, uma hora ela chega. Porque todas as artérias, o sangue passa no corpo todo, não tem lugar para fugir. Não, você não vai excretar pela urina. E a hora que chegar no cérebro, as nossas veias do cérebro são bem fininhas, quase que nem uma linha. Aí chega uma bolinha de gordura lá, o que vai acontecer? Não vai ter sangue ali, ela vai tampar. E aí você tem um derrame. Aí a pessoa pode muito bem morrer por isso. Por falta de sangue, daquela gordura que machucou a minha artéria, que fez a bolinha que entupiu a minha veia. Então a gordura, ó, já relacionei três doenças. Uma puxa a outra. O infarto é a mesma coisa. Porque essa bolinha que está solta no nosso corrente sanguínea, ela pode parar no cérebro ou ela pode parar no coração, que é o infarto. Porque se ela também chegar numa veia do coração e ela tampar lá, também não vai ter sangue lá. E qualquer pessoa sem sangue morre. Sangue é oxigênio. Precisa disso para viver. Então ele chegou no coração e tampou alguma veia lá, também já era. Você infartou. Se a pessoa der sorte, ela for mais velha, as pessoas mais velhas tendem a resistir mais ao infarto. E conseguir salvar bem, senão vai ficar com alguma sequela ou morrer. Tá? Varizes. Muita gente tem varizes hoje em dia. Pode ser que tenha algumas pessoas que são magras que tenham. É que hoje também tem a cirurgia para tirar, né? Então tem muita gente que faz. Mas pode perceber que as pessoas que são mais gordinhas têm mais varizes nas pernas. O que é a varize? Nada mais é do que a veia que acumulou sangue lá dentro. Aí ela salta e a gente consegue ver. Por que acumula o sangue lá dentro? As veias da nossa perna, elas fazem uma força enorme para o sangue subir. Você conhece alguém que tem gota? A crise de gota, gente, é insuportável. Você não consegue andar. E por que você tem essa gota? É o acúmulo de ácido úrico no sangue, que ele causa a inflamação nas articulações, né? A gordura, ela favorece o ácido úrico ficar no sangue. Ela dificulta para ele sair. Aí o ácido úrico elevado no sangue, ele vai inflamar. Aí a pessoa tem gota também. Tá vendo como a obesidade, a gordura contribui tudo contra a gente? A osteoartrose é a artrose. Todo mundo conhece como artrose. Que é o desgaste das articulações, do joelho, dos braços. Então uma pessoa que é bem gordinha, no joelho, a perna, eles fazem muita força para te manter em pé. Para subir escada. As pessoas que são gordinhas geralmente já são sentadas rapidinho. Porque não aguentam, o joelho não aguenta. Então com o excesso de peso você vai desgastando a cartilagem entre os ossos. Tem a cartilagem para o osso mexer, correto? O excesso de peso está forçando tanto ali que vai desgastando. Uma borrachinha velha, vai ficando fraco, aí começa a encostar
caroço no osso, você tem a artrose, que também a dor é insuportável. A pessoa mal consegue andar. Tá? A diabetes, muita gente tem hoje em dia. Gente, é absurdo tanto de gente que tem diabetes e hipertensão por causa de obesidade. Eu já trabalhei um tempo em hospital e 99% dos meus pacientes tinham os dois. E 99% era gordinho. Tá? Então, o excesso de peso, o excesso de gordura, o que ele faz no organismo? Ele começa a impedir a insulina de agir, ele bloqueia ela. Eles vão grudando nas células, vai bloqueando. Aí a sua glicose dispara. Você tem insulina, mas você não consegue agir porque a gordura bloqueia. Percebe que a gordura vai bloqueando tudo no seu organismo? É isso que ela vai fazendo. Tá? O cálculo biliar, que é a pedra na vesícula, hoje em dia também está dando uma doença comum. Comum, assim, entre aspas, muita gente tem. O que tinha de gente lá no hospital fazendo cirurgia de vesícula, meu pai mesmo fez. Hoje em dia todo mundo tem e acha que é natural. Não, não é natural. Por que cria pedra na vesícula? A gente tem a vesícula, ela ajuda a quebrar a gordura para a gente digerir. Essa é a função dela. Ela funciona que nem um detergente para a gente tirar a gordura da panela, das coisas. Ela quebra a gordura toda para o organismo digerir. Agora, se você tem muita gordura e muito colesterol, ela não dá conta, gente. Uma hora ela vai parar. Aí o que acontece? Dentro da vesícula, a gordura começa a acumular lá, você está colocando muita gordura, e aí começa a formar pedrinha. E quando a pedra ataca, a dor é tá? Quem teve esse problema sabe. Eu descobri que meu pai tinha pedra na vesícula, eu chegava em casa e ele estava desmaiado no chão de dor. É horrível. Só não é pior que pedra nos rins, né? Mas também dói. E é nada mais do que gordura em excesso. Sempre tem. Né, Dani? Oi, tem um operado aí por aí. Sempre tem, não é? Depois que você opera, o que eles falam da sua alimentação? Alimentação equilibrada. Tá vendo? Volta aqui que eu falei no começo. Equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Tá? E a apneia do sono? Todo mundo sabe que gordinho ronca. Não é verdade? Não é? Pode ser que tenha um ou outro magrinho que ronca. Aí é algum problema nas vias aéreas, né? Mas isso é difícil. Lá em casa, ó, meu marido tá com a porta fechada, lá da sala. Não é? Isso é maravilhoso. O seu marido é gordinho? Nossa! Tá vendo? Por que a pessoa gordinha ronca? A pessoa gordinha, ela tem gordura acumulada no corpo inteiro. Provavelmente, é lógico que ela vai ter gordura acumulada de perto do pulmão. Então, na hora que ela deita para dormir, imagina aquela gordura toda deitando no pulmão e pressionando. Aí a pessoa, para ela respirar, ela tem que fazer mais força aí, sai. Agora, vamos ser sinceros, gente. A maioria das pessoas gordinhas não tem tudo isso aqui, ou a maioria? Diabetes. Quem é diabético e hipertenso aqui? Levanta a mão. De verdade. Eu sou só hipertensa. Ninguém aqui é diabético e hipertenso? Várias porque a sua veia está inflamada ali com o excesso de sangue. Não aguenta. Fica latejando. Se você não dormir com a perna para cima, não passa. Não é bom. Todo mundo tem. Não é bom. Ela vai levar dinheiro do Michael. Porque assim, tem pessoas que são magrinhas, só que por hereditariedade
verdade, pode ter um monte de doença. Eu tenho uma prima que ela tem corpo de modelo e ela tem colesterol estourando, eu não tenho. Mas o dela, além de ela ter um pouco de propensão, ela come mais besteira do que eu. É mais de ruim, porque o que ela come de McDonald's. Ontem eu estava conversando com uma menina na academia, ela tem uma labirintite de pressão alta, não sei o que, você está a hereditariedade hoje em dia já é difícil, porque muitas pessoas já herdam doença de família, né? Você só fala que a única coisa que herda de família é doença. A gente vai fazer rotina no médico, só que ainda assim, esses problemas serem hereditários, gente, o número é muito baixo. Tá? Hoje em dia, por que tem tanta campanha na televisão, em todo lugar, de controle de peso? A Globo que criou o bem-estar, que é para ajudar a população, porque a maioria dos problemas é alimentação, gente. Essa parte de hereditariedade, de puxar de família, é menos de 10%, é muito pouco. O essêncio real mesmo são as pessoas se alimentando mal, né? Tá? É excesso de fast food, salgadinho, alimentos prontos. As pessoas não têm costume de ver o rótulo do que você está comprando. Você não sabe o que você está comendo. Muitas pessoas, por exemplo, estão emagrecendo. Aí, mas eu gosto tanto de refrigerante, então eu vou parar de consumir refrigerante normal e vou consumir refrigerante diet ou light. Vocês já viram tanto de sódio que tem? É 6 por meia dúzia. Porque você não está ingerindo gordura, mas você está ingerindo sódio. Entendeu? Então, refrigerante não deveria nem existir. mas a gente vê as melhores miojo, você sabe como ele é feito? Para ele ficar daquele jeito, ele é frito no óleo. Eles fritam ele, aí deixa secar para ficar daquele jeito. Se você pegar o miojo e comer ele, você sente um pouquinho da gordura. Se você tiver um paladar um pouquinho mais para sentir. Então, todos os alimentos gerados, industrializados, suco de caixinha. Tinha uma amiga que a gente mais sociedade, ela tinha um hábito de comer miojo todos os dias. Todos os alimentos industrializados, no geral, é comum ter muito sal ou muito açúcar, porque isso ajuda a conservar o alimento. Então, com certeza, ele vai ter muito disso, tá? Então, vocês precisam ter o hábito de comer tudo natural, de ler o que vocês estão comprando. Esse negócio de suco de caixinha. Gente, suco de caixinha tem uma quantidade de açúcar absurda. Absurdo. Quem estiver acompanhando a página no Face, nas próximas matérias eu vou divulgando essas coisas para vocês verem. Vocês vão ficar abismados? Então, coisa industrializada é puro açúcar e sal que vocês estão comendo, e gordura. A nutricionista que eu passava, ela falou, eu vou ser nutricionista, eu saio com a filha dela, e aí ela não levou nada para ele comer, ela foi com coisas que sofri, né? Vai, não esquecer. Sofrendo, né? Ela falou, uma roupa aquela hora, esses biscoitinhos de polvilha. Oi? Tem bastante açúcar. A não ser que for, tem sucos agora de algumas marcas que dizem que é sem açúcar na composição. Só que eu vou dar uma dica assim pessoal para vocês. Eu nunca acredito 100% nos industrializados. Quantas vezes a gente vê aí na televisão denúncia de que o produto fala que tem uma coisa e depois ele tem outra na composição? Não que vocês vão parar de tomar tudo industrializado, isso a gente sabe que não dá. Mas é o que eu falei, equilíbrio. Tá? O nosso programa sob medida, na parte nutricional, a principal proposta nossa é reeducação alimentar. Deixar bem claro para vocês que reeducação alimentar, ele é bem diferente dessas dietas que a gente vê na televisão, em revista restritiva. O que são essas dietas? Você chega vê na TV, se você parar de comer dieta da proteína, fica uma semana comendo proteína, você vai emagrecer. Isso é óbvio. Você vai emagrecer porque você está deixando de ingerir um monte de coisa.
Só que o que você acontece depois que você sai dessa dieta? Você engorda tudo de novo. Eu nunca vi alguém que fez essa dieta e está magro até hoje. O nosso organismo, ele se adapta facilmente às situações. Então, por exemplo, você vai fazer dieta da proteína, você não vai comer carboidrato, ele vai se adaptar desse jeito. Só que na hora que você acrescentar o carboidrato, ele fala, opa, veio o carboidrato, então vamos estocar tudo, né? Estoca tudo e vira gordura. Porque ele tem medo de depois você voltar para isso. Nosso organismo é bem assim, ele vai se adaptando. Você deixou de ingerir uma coisa agora, quando você ingerir, ele vai estocar. Tá? Então, cuidado, gente, com essas dietas que proíbem vocês de comerem algumas coisas. Também no Face eu vou publicar uma matéria para vocês lerem. Essas dietas são muito perigosas. Vocês desequilibram o organismo, tá? O organismo precisa de tudo, até um pouquinho de gordura, sabe? Precisa para manter. Deixa eu só tirar uma dúvida, às vezes perdido. Bem-estar mesmo, e às vezes não é tão bom assim no adoçante. O adoçante tem caso mesmo de diabetes. A gente não leva açúcar, mas... Porque tem muitas pesquisas que dizem que o adoçante em excesso, ele pode ser cancerígeno. Mas em excesso, aí entra naquilo que eu falei de novo, equilíbrio. Uma pessoa, eu conheço pessoas que vai tomar um chá com adoçante, aí tem gente assim, gente, é 3, 4 gotinhas, entendeu? Aí é óbvio, você está bebendo litros de adoçante, é óbvio que uma hora ele vai apresentar alguma coisa no nosso organismo. Tá? Então, a reeducação alimentar, muitas nutricionistas falam isso, em muito lugar falam, é a forma definitiva de emagrecer. Porque você vai acostumar o seu organismo, você vai fazer ele aprender que você vai comer de tudo um pouco, mas você vai saber maneirar essa quantidade. É o equilíbrio que vai fazer você emagrecer até com saúde. Porque você faz a dieta da proteína, dieta detox, dieta disso, daquilo, daqui a pouco aparece algum problema. Daqui a pouco você engorda tudo de novo, ou a dieta que eu já ouvi falar, a dieta do limão. Uma hora você vai aparecer alguma coisa no seu estômago, tá? Então, cuidado com o que vocês veem na mídia. A mídia ela vai fazer qualquer coisa para vender. Se ela fazer dieta da pedra, come pedra, um monte de gente vai comer. E eles vão estar faturando. Agora, vai ver lá atrás mesmo se é isso que eles comem. Não é, né? Essa semana mesmo eu vi umas matérias falando, a dieta da Beyoncé, que ela só come leite, um suco, uns negócios assim. Pergunta se ela come a vida inteira isso. Não come. Deve ser uns 3, 4 dias antes de um show, uma coisa assim que ela come só pra dar aquela afinada. Depois, ó, malhação. Não, o corpo não resiste, gente. Não tem jeito. Tá? Tem gente até que fala, ah, mas fulano emagreceu. Você fala, tá bom, então faz a dieta. Depois você me conta aqui pra eu ver. Não resiste. Então, cuidado com essas dietas de tomar só suco disso, só suco daquilo, deixar de comer isso. O corpo precisa de tudo. Então, essas coisas vão prejudicar. Muito cuidado com o que a mídia fala, tá bom? Quais são as vantagens da reeducação alimentar que a gente está fazendo? A perda de peso saudável. Como eu falei, você vai perdendo certinho, o organismo não vai ter um problema, tá bom? Ele precisa de tudo para funcionar. Então, você não vai ter problemas aí. Por exemplo, eu já vi gente falando da dieta que não pode comer carne. Um conhecido meu pegou, não vou comer mais carne, e ele foi parar no hospital. Aí foi parar no hospital e eu ainda fiz questão de estar. Falei, o que aconteceu, né? Aí o médico chegou, eu nem sabia que era nutricionista. Falou assim, o que você tá comendo, que você parou? Ele, eu parei de comer carne, deu uma anemia nele tão forte que ele foi para o hospital. O médico falou, você está proibido de não comer carne. Entendeu? Então, ele emagreceu. Mas que custo que ele teve para emagrecer? Parar no hospital doente? Tá bom? Facilidade de manter o peso. Gente, o mais difícil não é emagrecer, é manter peso. Você emagrece 2, 3 quilos, aí daqui a pouco você engorda 4, 5. É difícil você manter aquele peso que você quer, não é? É mais fácil chegar do que manter. Quando você tem essa reeducação alimentar, você aprende que tudo tem que ser equilibrado, é muito mais fácil de você manter o peso.
Porque, por exemplo, hoje eu vou numa festa, eu vou ter mais comida lá. Então eu sei que amanhã eu vou ter que compensar o que eu comi hoje, dar uma maneirada, comer mais fruta, mais verdura, fazer uma caminhada um pouco maior. Você está equilibrando. É muito mais fácil você não ter surpresa assim. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar, que eu estou vendo o e-mail sempre e respondo para vocês o mais rápido possível. Tá bom? E sigam na página do Facebook. Toda semana tem matérias educativas, tem receita, tá bom? Aí vocês podem estar comentando lá. Mas qualquer dúvida, crítica, sugestão, é só mandar no e-mail. Tá bom? Na página do Facebook também tem um e-mail lá para vocês verem entrar. Ana, tem alguma restrição quanto à caminhada? Não. Porque eu estava também com o pessoal aqui na reunião.